Fala galera, tudo jóia com vocês? Professor Gabriel Caldas e hoje vamos abordar a fase decisória do procedimento comum dentro do nosso processo civil. Então, dentro dessa perspectiva, nós temos que lembrar que o processo de conhecimento foi ali dividido em 4 fases para melhorar o nosso estudo. Isso não quer dizer que dentro dessa ideia nós vamos ter apenas ali a primeira fase postulatória, depois a fase ordinatória, a fase instrutória e a fase decisória. Não, lembrando que elas podem ocorrer aí em diversos momentos, mas para questões didáticas nós dividimos em fase postulatória, fase ordinatória, fase instrutória e, por fim, a fase decisória. E dentro desta perspectiva, hoje nós vamos compreender o que é essa fase decisória. E nessa fase decisória, então, pessoal, nós vamos estar trazendo para vocês primeiro de tudo, a definição de sentença. Porque se eu falo na fase decisória, eu estou falando que é o momento onde o juiz vai encerrar, vai acabar aquele processo. E para isso, então, nós precisamos fazer aí a leitura do artigo 203, que diz o seguinte: os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, aqui, pessoal, o que importa para nós nesse momento é a fase decisória que vai por fim ao nosso processo de conhecimento, ao nosso procedimento comum, correto? E essa definição de sentença vem elencada para nós lá no parágrafo 1º do artigo 203, que diz o seguinte: ressalvado as disposições expressas dos procedimentos especiais, lembra que nós dividimos procedimentos especiais, procedimento comum, estamos estudando procedimento comum. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Então, olha que interessante. O parágrafo 1º define para nós, de uma maneira bem tranquila, o que vem a ser a sentença. Então, dentro desta definição, pessoal, nós temos que é um pronunciamento do juiz, legal, com fundamento no 485 e 487, o que é isso, professor? Nada mais é do que os artigos que tratam do julgamento com resolução de mérito ou sem resolução de mérito, que nós vamos abordar aqui, mas que, além desse conteúdo fundamentado lá no 485 ou no 487, ele põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como também extingue a execução, correto? Então, aqui, pessoal, é importante nós compreendermos, é importante nós sabermos que para que eu tenha uma sentença, que é um pronunciamento do magistrado, eu vou ter que cumprir 2 requisitos. Quais são esses requisitos? Ela tem que estar fundamentada no artigo 485 ou no artigo 487. Então aqui, pessoal, nós vamos estar falando 485, quando o juiz vai extinguir um processo sem resolução de mérito. 487, quando o juiz resolve o mérito pondo fim a esse processo ou a fase cognitiva. Só que não basta esses fundamentos. Por quê? Porque nós vimos que o juiz pode ter a questão de pronunciar sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Então, além desse fundamento do 485 e 487, para ser uma sentença eu tenho que cumprir uma segunda finalidade. E qual que é essa segunda finalidade? Fácil. Por fim, encerrar, acabar. Então eu só tenho uma sentença quando o juiz quer por fim, quando o juiz quer encerrar, quando o juiz quer acabar aquele processo. Então ele vai por fim à fase cognitiva do procedimento comum ou mesmo da execução. Então lembre-se, para se ter uma sentença, tenho que cumprir 2 requisitos: o fundamento do 485 ou do 487, mas também a finalidade. Qual que é a finalidade? A finalidade de encerrar. Por quê? Porque se ele não tem a finalidade de encerrar a fase cognitiva do procedimento comum, eu posso estar diante de uma decisão interlocutória.
correto? E isso vai ser importante quando nós formos estudar os recursos lá na frente. Por quê? Um recurso utilizado numa decisão interlocutória, muitas vezes pode ser diferente do recurso utilizado em uma sentença. Então a gente vai estar falando aí dos clássicos agravo de instrumento ou mesmo aí da apelação e assim por diante. Mas aí esses detalhes nós vamos aprender no decorrer do curso. Para esse momento, antes de compreender coisas maiores que estão por vir, nós temos que saber aí que a sentença tem que ter dois requisitos. Ela tem que estar fundamentada no 485 ou no 487, quando se trata de conteúdo, mas não basta isso. Ela tem que ter a finalidade de encerrar o processo, porque senão vai ser uma decisão interlocutória, vai ser um despacho, vai ser qualquer coisa, mas não vai ser uma sentença, correto? E dentro dessa ideia que nós estamos falando, 485, 487, o que é isso, professor? Nada mais é do que as espécies de sentença, pessoal. E as espécies de sentença, então, que nós estamos falando, ela vem para nós de duas formas quanto ao seu conteúdo. Então, lembra que a gente falou conteúdo, 485 e 487. Então, quanto ao conteúdo, nós temos o quê? Duas espécies. E lá no 485 nós vamos estar falando da sentença que vai ser proferida para nós sem resolução de mérito, chamado para nós então de sentença terminativa. É aquela, então, que o juiz não conseguiu adentrar ao mérito, ele teve que pôr fim ao processo, ele não conseguiu analisar aquilo, mas por algum motivo ele teve que pôr fim sem analisar esse mérito. E isso, então, é chamado de sentença terminativa, que vem elencada para nós lá no artigo 485, que diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando? E aí ele traz uma série de situações: indeferimento da petição inicial, quando o processo ficar parado durante mais de 1 ano por negligência das partes, quando o autor não promover atos e as diligências que incumbir por mais de 30 dias, quando se verificar a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, quando for reconhecida a perempção, a litispendência, a coisa julgada, quando se verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, quando for acolhido a alegação de existência de convenção de arbitragem ou quando o juiz arbitral reconhecer a sua competência, quando houver homologação da desistência da ação, em caso de morte da parte, onde a ação for intransmissível, em alguns outros casos específicos da legislação. Então, em todos esses casos, galera, eu vou estar falando para vocês que o juiz não conseguiu entrar no mérito. Ele teve que extinguir o processo sem entrar no mérito. Então tem uma sentença terminativa. Isso é importante por quê? Porque quando eu tenho essa sentença terminativa, pessoal, eu posso ingressar novamente com essa ação. Então, cuidado. Isso remete à situação justamente da coisa julgada material. Então, quando eu tenho uma sentença sem resolução de mérito, chamada de terminativa, eu não tenho a proteção da coisa julgada material. Isso é importante, porque se eu não tenho essa proteção, eu posso ingressar novamente com essa ação. Então, o que sempre cai em provas, pessoal, perempção, que muitas vezes existe uma confusão achando que é com resolução, mas não, é sem resolução. Litispendência, quando nós temos coisa julgada, quando nós temos ilegitimidade ali, como nós falamos, quando nós temos aí ausência do interesse processual. Tudo isso, pessoal, vai estar atrelado à questão de um julgamento sem resolução de mérito. Por algum motivo, o juiz não conseguiu adentrar aquilo e resolver a questão que envolvam as partes. Então, ele dá uma sentença, ele extingue o processo, mas sem a resolução de mérito. Então, tomem cuidado com isso. Essas questões que nós falamos sempre caem em provas de concurso, mas a leitura dos incisos do 485, ela é primordial para que nós possamos compreender toda essa dinâmica. Só que nós falamos
que a sentença, então, tem que ter o fundamento no 485 e no 487. Já sabemos que no 485 são aquelas que vão ser julgadas sem resolução de mérito, chamada de terminativa. Mas, professor, e as demais? As demais vêm elencadas lá no 487, onde o juiz consegue adentrar o mérito, onde o juiz vai realmente ali verificar o que está acontecendo e proferir o seu julgamento, proferir a sua homologação e assim por diante, que é quando nós temos, então, a sentença chamada de definitiva. Então, quando o juiz consegue adentrar o mérito, consegue analisar, nós vamos falar que existe uma sentença definitiva, que está prevista para nós lá no 487, que diz: haverá resolução de mérito quando, inciso primeiro, acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Então, o juiz vai realmente julgar. Então, teve ação, teve reconvenção, ou, enfim, teve as duas. O juiz teve que analisar tudo aquilo e proferir um julgamento. Mas o inciso segundo traz uma situação onde o juiz não tem um julgamento propriamente dito, mas ele tem uma resolução daquilo. E aqui caem muitos em provas e concursos. Por quê? Porque quando nós falamos de julgamento do mérito, nós falamos, ok, o pedido, nós tivemos a contestação, o que vai ter, quem vai levar e assim por diante. Mas não, o juiz também vai julgar com resolução quando ele decidir de ofício ou a requerimento da parte sobre a ocorrência de prescrição e decadência. Então, cuidado, pessoal. Prescrição e decadência, o julgamento é com resolução de mérito, tá? Embora não tenha uma atividade propriamente dita de julgamento do juiz, ele vai ter a resolução daquele conflito por uma questão de prescrição ou decadência. Então, cuidado com isso. O inciso terceiro também traz uma situação pela qual o juiz não pratica um julgamento efetivo, mas uma homologação. Então, ele diz lá, inciso terceiro, homologar o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou reconvenção. Letra B, a transação. Letra C, a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção. Então, aqui a gente está falando que ele vai homologar quando existe uma técnica de autocomposição. As partes fizeram uma autocomposição e, nesse caso, então, vai haver a homologação. Mas, professor, por que é importante eu saber quando eu tenho uma sentença terminativa e quando eu tenho uma sentença definitiva? Ou seja, quando eu tenho uma sentença sem resolução de mérito e uma sentença com resolução de mérito. É importante saber por quê. Porque apenas as sentenças definitivas, aquelas que têm resolução de mérito, se revestem do manto da coisa julgada material. Então, quando se trata de sentença terminativa, não. E isso traz a seguinte situação. Posso propor novamente a ação, professor, quando for uma demanda aí que teve uma sentença definitiva? Ou não? Ou posso propor quando houve uma sentença terminativa? E o artigo 486 vem e nos traz isso. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito, ou seja, sem julgamento de mérito, 485, não obsta a que a parte proponha de inovação. Então, se eu tenho uma sentença com base no 485, eu posso ingressar novamente. Eu não estou ali acobertado e resguardado pela coisa julgada material. Mas, professor, então, se for uma sentença sem resolução de mérito, eu posso entrar novamente, independente do caso? E aí eu tenho que tomar um cuidado. Por quê? Porque o 486, no seu parágrafo 1º, traz algumas situações de efeito negativo. O que é isso, professor? São situações que eu vou ter que resolver antes de ingressar novamente com essa demanda. Então, o parágrafo 1º diz o seguinte: no caso de extinção em razão de litispendência e nos casos do inciso 1º, 4º, 6º e 7º do artigo 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à sentença sem resolução de mérito. Então, nesses casos, inciso 1º, inciso 4º, inciso 6º, inciso 7º, para entrar novamente com a ação, eu tenho que sanar esse vício. Então, sanando esse vício, eu posso entrar. E isso a doutrina vem chamando de efeito negativo. Então, eu só posso entrar se eu cumprir essa situação. Alguns autores, inclusive, chamam isso de coisa julgada processual. Cuidado, eu não falei material em momento algum. Então, aqui nós temos que tomar esse cuidado, correto? Então, essa é a primeira visão que nós temos da sentença. Só que, para uma sentença ter validade, uma sentença estar adequada e poder surtir os seus efeitos,
eu tenho que cumprir alguns requisitos essenciais. Então, quando a gente fala de requisitos essenciais, são situações que nós temos que cumprir para chegar ao nosso objetivo. Então, se você quer ser advogado, requisito essencial, concluir o curso e depois passar no exame da OAB. Maravilha, requisito essencial. Então, eu tenho que cumprir para ter o que eu quero objetivamente e posteriormente. Então, os requisitos da sentença é aquela formulazinha que eu tenho que cumprir, que eu tenho que fazer para que a sentença tenha validade. E esses requisitos, então, pessoal, vem elencado para nós lá no artigo 489. Então, a sentença, seja ela com resolução ou sem resolução de mérito, ela tem que cumprir os requisitos previstos no artigo 489. E quais são esses requisitos? O relatório, a fundamentação e o dispositivo. Então, toda sentença tem que ter. Toda sentença tem que ter relatório, toda sentença tem que ter fundamentação e toda sentença tem que ter dispositivo. E o que vem a ser cada um deles? Bem tranquilo, pessoal. O relatório nada mais é do que um resumo que deverá ser feito pelo magistrado. Então, nesse resumo eu vou ter que ter o nome das partes, eu vou ter que ter a identificação do caso, eu vou ter que ter ali de uma maneira bem sucinta o pedido, a contestação, os registros das ocorrências, o que houve naquele processo, os andamentos processuais e assim por diante. E isso é uma medida, então, que assegura que o magistrado tenha tomado conhecimento de todo o processo, que ele conheça todo o processo antes de ter o seu julgamento. Então, é uma garantia com o devido processo legal. Então, o juiz tem que fazer esse relatório para demonstrar. Professor, mas não tem esse relatório, o que vai acontecer com essa sentença? Essa sentença vai ser considerada nula. Ela deve sim cumprir esse requisito sob pena de nulidade. Então, cuidado. E outro ponto importante é que hoje, no nosso atual sistema de precedentes que nós temos no Código de Processo Civil, o relatório ficou ali uma coisa indispensável, porque eu tenho que ler aquilo para ver se não está enquadrando em nenhum precedente. Então, tem que fazer tudo aquilo e demonstrar esta situação. Mas daí vocês falam, mas professor, eu, como aluno de direito, fiquei sabendo do jus postulante, tinha uma demandinha lá, uma questão consumidor, não queria pagar o advogado, entrei no juizado. E, na hora que o juiz deu a sentença, você falando agora, eu vi que não tinha um relatório. Quer dizer, então, que aquela sentença é nula, como eu perdi, eu posso fazer alguma coisa? Negativo. Cuidado, pessoal. Estamos falando de procedimento comum, que está atrelado ao nosso processo de conhecimento pautado no Código de Processo Civil. Juizado é outra história. Juizado tem a lei própria, a Lei 9.099, de 1995, que traz algumas peculiaridades. E uma peculiaridade é que justamente no juizado não há necessidade de relatório na sentença. Então, se vocês viram sentença do juizado sem relatório, ok, lá no juizado é uma outra regra, uma outra sistemática, é uma outra perspectiva que nós vamos estudar futuramente, com base em outros princípios e assim por diante, pela qual o legislador entendeu que não era necessário esse relatório, mas dentro do procedimento comum que nós estamos estudando, obrigatoriamente tem que ter relatório, sob pena de nulidade. Mas basta o relatório? Não, tem que ter também a fundamentação. Segundo requisito, então, anotem aí, fundamentação, também chamado de motivação. Então, a fundamentação é o motivo pela qual o juiz decidiu daquela maneira, é o porquê ele decidiu dessa maneira. Então, a sentença deve ser fundamentada. A Constituição Federal, lá no artigo 93, inciso 9, diz que toda sentença deve ser fundamentada. Então, aqui o juiz vai expor a razão pela qual ele acolheu ou rejeitou aquele pedido que foi feito na inicial, que foi feito na reconvenção. Então, aqui o juiz vai apreciar os fundamentos de fato e de direito e vai motivar, vai então ali explicar o porquê ele está julgando daquela maneira. E isso tem que ter em toda sentença. Então, a falta de fundamentação, pessoal, torna a sentença nula. Então, o juiz deve se pronunciar sobre todas as questões essenciais
para o resultado do processo. E aqui nós tínhamos muita confusão, e quando nós tivemos o Código de 2015, veio para nós o artigo 489, no seu parágrafo 1º, que enumerou algumas questões que trazem a ideia de ausência de fundamentação. Então, o artigo 489, no parágrafo 1º, traz questões exemplificativas de sentenças que são consideradas como não fundamentadas, correto? Então, aquela sentença que se limita à indicação ou reprodução ou mesmo paráfrase, né? Texto de lei, com outras palavras, de ato normativo, sem explicar a sua relação com a causa ou questão decidida. Então, se o juiz faz isso, ele se limitou a reproduzir, não é fundamentada. O inciso 2º diz empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência ao caso. Então, o juiz veio lá, não se verifica a fumaça do bom direito e o perigo da demora, razão pela qual eu julgo o processo de tal maneira. Não, peraí. Você não fundamentou, você não falou para mim, olha, cara, eu não estou te concedendo isso porque eu não vejo o risco da morte, eu não vejo o risco do dano, porque o laudo diz isso, porque isso pode ser reparado, enfim, o juiz não fundamentou. Então, isso é uma sentença que deve ser aí considerada sem fundamentação. E se ela não tem fundamentação, ela tem pena de nulidade, correto? O inciso 3º ainda traz invocar motivos que prestariam a justificar a qualquer outra decisão. O inciso 4º diz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. E aqui tem uma discussão, galera. Esse inciso diz que o juiz tinha que rebater todos os motivos que vocês expuseram, né? Mas hoje o STJ já entende que deve-se ser a sentença devidamente fundamentada, mas não obrigatoriamente rebater um por um dos fundamentos que foram trazidos, né? O inciso 5º ainda diz se limitar a invocar o precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajuste àquela fundamentação. Traduzindo, copia e cola, né? Aquele copia e cola também não. O juiz copiou e colou negativo, não é assim não, né? O inciso 6º ainda diz deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, olha esse sistema de precedentes, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou superação, né? Então aqui a gente tem que lembrar que isso só se aplica se o precedente for obrigatório, conforme o entendimento aqui do STJ, né? Então aqui, pessoal, a gente está falando da fundamentação, né? Nós estamos falando então que o juiz deve fundamentar, e a fundamentação deve ser adequada. Então tem aquela história, né? O filho chega pro pai, posso viajar com meus amigos? O pai fala, não. Ponto. Ele deu a decisão, a gente vai ver que ele foi pro dispositivo, mas por quê? Por que não? Tá faltando fundamentação. Então, aí o filho, né, falou, não, tá errado, essa decisão aqui é nula, vou recorrer. Então, aí ele vai recorrer para a instância superior, na prática, muitas vezes vai para a mãe, né? Chega lá, mãe, eu quero viajar com meus amigos. A mãe muitas vezes vai perguntar, mas o que teu pai disse? Vamos ver o que o juiz aqui de primeira instância disse, né? E aí vai fundamentar, fala, não pode ir, porque vai chover, porque existe um risco, porque nós vamos ter outras situações. Então, isso é a fundamentação. Então, não é simplesmente dizer sim ou não, ou conceder ou não o direito. Eu tenho que explicar, eu tenho que fundamentar, né? Essa fundamentação, então, ela traz essa ideia aí de demonstrar o porquê julgar daquela maneira. Traz, em tese, uma situação apaziguadora, né? Fala, olha, eu estou julgando aqui, eu estou te concedendo o direito, ou não estou te concedendo o direito por causa disso, disso. Correto? E quando isso não é feito, ela pode ser aí reformada pelo tribunal, porque ela pode ter aí uma nulidade muito grande, né? A gente sempre brinca, essa ideia, Bobbio fala, né, dessa questão aí da sentença justa. Ela é justa para quem ganha, segundo Bobbio. Para quem perde, ela nunca vai ser justa, né? Mas aí é uma discussão filosófica para um outro momento, que não é essa questão. Aqui a gente tem que saber que a fundamentação traz essa ideia. E o terceiro elemento ainda que nós temos referente aos requisitos da sentença é o dispositivo. Dispositivo, normalmente, pessoal,
lá na página final, nas últimas linhas, né? Conforme o exposto, julgo da seguinte maneira, procedente, improcedente, parcialmente, enfim, toda essa situação. Então, o dispositivo é a conclusão, né? É aquela situação pela qual a pretensão formulada por o autor pode ou não aí ser apreciada, bem como pode ou não ser acolhida. Porque lembra que a gente falou? Os 3 requisitos, tanto com resolução de mérito, tanto quanto sem resolução de mérito. Então, o dispositivo é a parte final da sentença. É aquela parte que o juiz vai decidir se acolhe, se rejeita, se extingue o processo e vai pôr este ponto final. Então, nós temos que ter que o dispositivo ele tem que ter uma coerência entre a fundamentação e o que está ali. Se ele fundamenta de um jeito e julga de outro, opa, tem alguma coisa errada, né? Então, ela tem que ter essa coerência. Por quê? Porque aqui é a parte da sentença de suma importância. É a parte que vai estar revestida da coisa julgada material. E aqui a gente tem um detalhe. Lembra que nós falamos? Se não tem relatório, não tem fundamentação, existe a possibilidade de nulidade. Mas se uma sentença não tem dispositivo, ela não vai ser nula. Ela vai ser o quê? Inexistente. Por quê? Opa, o juiz não julgou. Então não existe isso, não tem como fazer nada. Não existe uma produção de coisa julgada. Então nós temos aí essa perspectiva, correto? Então é importante vocês saberem desses detalhes. É importante nós sabermos que toda sentença, seja com resolução ou sem resolução de mérito, tem que ter 3 requisitos: relatório, fundamentação e dispositivo, correto? E um ponto importante também que nós temos que tratar, pessoal, aqui hoje, com a ideia de uma nova sistemática, de uma busca pela resolução, o Código adotou lá no seu artigo 488 uma preferência pela resolução de mérito quando possível. Então, quando eu tenho lá uma possibilidade de julgar o mérito, ela deve sempre ser aí alcançada. E por quê? Porque o processo vai ter esse alcance da finalidade principal quando o juiz resolver esse mérito, quando ele proferir uma sentença que acolhe ou rejeita a pretensão em juízo. Então, eu sempre devo buscar a sentença definitiva. Por quê? Porque ela tem a questão da coisa julgada material. Então, nós falamos aqui o melhor dos cenários, como uma sentença deve ser. Mas, na prática, existem defeitos dessa sentença? Existem vícios? Com toda certeza, pessoal. Então, agora nós vamos falar sobre os defeitos da sentença. E esses defeitos, então, ele pode ocorrer em questões estruturais, como nós temos a falta do relatório, da fundamentação e do dispositivo. E esses vícios, então, vão ser elencados para nós de 3 formas. Nós temos aí, então, que lá no artigo 492, podemos trazer 3 formas de defeitos da sentença, que é a sentença extra petita, que é a sentença ultra petita e que é a sentença infra ou citra petita, correto? E o que é isso, pessoal? A sentença extra petita é aquela em que o juiz julga a ação diferente do que foi proposto, sem respeitar as partes, sem respeitar a causa de pedir, sem respeitar o pedido. Então, eu entrei com a ação pedindo dano moral. O juiz olhou lá e falou, puta, mas esse cara podia ter pedido dano material, então eu vou dar para ele o dano moral e o dano material. Não, negativo, não foi pedido, não está nos autos. Então, eu teria uma sentença extra petita, ele está concedendo coisas a mais, correto? Então, aqui ele está julgando de uma forma diferente. Outra perspectiva, nós temos que saber também que existe a sentença ultra petita, que é aquela em que o juiz julga a pretensão posta em juízo, mas condena o réu em quantidade superior à pedida. Então, eu entrei lá com pedido de dano moral, pedi 10 mil reais. O juiz analisou, falou, puta, mas estou com dó desse cara, 10 é tão pouquinho, ele podia ganhar mais, vou dar 50. Opa, peraí, qual que é a diferença? Na sentença extra petita, lembra que a gente falou, a gente não tinha pedido dano moral. Na ultra petita eu pedi o dano moral, mas eu pedi o dano moral de 10 mil. Mas o juiz deu para mim, nesse caso, 50 mil. Então, tá errado. Então, aqui nós temos que trazer essa ideia e entender que há um defeito nessa sentença. E qual que é o defeito dessa sentença? Ela é uma sentença
ultrapetita. E também temos aí na prática aquela sentença infrapetita, aquela sentença citrapetita, né? Que é aquela em que o juiz deixa de apreciar uma das pretensões postas em juízo. Ele não aprecia um dos pedidos quando tiver acumulação. Então, de dano moral, dano estético e dano material. Ele julgou dano moral, dano estético. Opa, tá faltando material. Então, o juiz aí teve um problema naquela sentença. Então, nós temos aí um defeito, correto? E quando ocorre esse defeito, professor, o que eu devo fazer? Existe uma possibilidade de correção? Sim, existe a possibilidade de correção da sentença, que vem prevista para nós lá no artigo 494. Então, pode ser oposto aí pelas partes embargos de declaração, que é um recurso, então, quando a sentença tem um erro material, tem uma omissão, tem uma contradição, tem uma obscuridade, correto? Então, o juiz aí pode sanar dentro desta situação. Lembrando que nos embargos de declaração permite que seja utilizado aí, no caso, para sanar esses vícios, correto? Então, de suma importância compreender isso. E para nós encaminharmos para a parte final dessa ideia de sentença, pessoal, é importante nós também sabermos que existe conteúdos dessas sentenças. E aqui nós temos alguns autores que dividem esse conteúdo de 3 formas e outros de 5 formas. Hoje vem consolidado já o entendimento que traz a ideia que o conteúdo da sentença vem dividido para nós de 5 formas, correto? Então, dentro dessa ideia, muito se diz quais seriam essas formas. E para quem adota a questão teórica, que o conteúdo é dividido em 5, nós teremos então a sentença declaratória, a sentença constitutiva, a sentença condenatória, a sentença mandamental e a sentença executiva lato sensu, que essa foi aí uma divisão criada por Pontes de Miranda e que vem sendo utilizado aí dentro dos concursos, dentro de uma situação atual do direito. Para aqueles que não entendem dessa maneira aí, que entendem que o conteúdo é dividido em 3, ela ficaria só entre declaratória, constitutiva e condenatória. Mas para nós que estamos aí aprendendo e temos que ter todo esse conteúdo de uma maneira adequada, nós vamos utilizar essa corrente de 5 divisões, acrescentando então aí dentro da questão desta explicação que existiriam então o conteúdo declaratório, o conteúdo constitutivo, o conteúdo condenatório, o conteúdo mandamental e o conteúdo executivo lato sensu, correto? E o que é cada uma dessas, professor? Então aquela sentença proferida, ela tem que ter algum conteúdo, legal, porque isso vai gerar algumas consequências. E quais são esses conteúdos? Primeiro, pessoal, o conteúdo declaratório é aquele em que a pretensão do ator se limita que o juiz declare a existência de uma relação jurídica ou a autenticidade ou a falsificação aí de um determinado documento. Então ele vai declarar. Mas professor, se eu tiver uma sentença condenatória, se eu tiver uma sentença constitutiva, ele também vai estar declarando? Vai. Só que aqui o carro-chefe, a principal situação é apenas essa declaração. Ela é classificada declaratória quando o autor se limita ao pedido dessa declaração. Ele não quer outras coisas, ele quer que declare apenas isso, correto? Continuando ainda, o segundo conteúdo, nós vamos ter aí as tutelas constitutivas, que é aquela, então, que tem por objetivo a constituição ou desconstituição de relações jurídicas, visando, então, alterar essas relações jurídicas indesejadas, além de claramente declarar. Então, ele declara, mas também ele constitui aquela relação, correto? Então, aqui é essa diferença. Já as tutelas condenatórias é aquela que impõe ao réu uma obrigação. E aqui, para quem adota a teoria das 5 divisões, ela fica atrelada a uma situação de uma imposição de pagar uma quantia certa. Então, impõe uma obrigação e precisa ser cumprida. Para nós que adotamos aí a teoria do conteúdo dividido em 5, limitadas ao pagamento de uma quantia certa. Por quê, professor? Porque se ela impõe uma obrigação nesse sentido que envolva uma ordem de comando, um mandato de ordem, nós vamos estar falando que ela seria uma tutela mandamental. Então, cuidado. A condenatória
para essa teoria que nós estamos adotando, fica restrita ao pagamento de quantia certa. Quando se tem uma questão que tenha um caráter condenatório, mas que o juiz emite uma ordem, um comando, um mandado de ordem, nós vamos estar falando que ela seria mandamental. Então, uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, seria aí uma tutela mandamental. E por fim, nós temos ainda o último conteúdo das tutelas executivas lato sensu, que são então aí uma espécie de tutela condenatória, onde o Estado tomará as providências necessárias para que ocorra, independentemente dele. Então, as ações de despejo, as possessórias, o Estado dá essa situação de como deve ser feito uma busca e apreensão, e elas vão ocorrer independentemente desta questão aí da providência do Estado. Então, o Estado determinou, você pode ir lá no cartório, você pode fazer essa situação e assim por diante. Então, é importante saber aí estas questões referentes ao nosso estudo, quando a gente trata dessa fase decisória. Então, pessoal, era essa questão que nós tínhamos que abordar da fase decisória, e isso vai ser de suma importância para o andamento do nosso curso. Então, já vamos estar falando de recursos, mas recursos, espera aí, é o recurso de uma decisão. Então, vou ter que saber o que é uma decisão interlocutória e o que é uma sentença. A gente já sabe o que é uma sentença e, consequentemente, já sabemos que é uma decisão interlocutória também. E quando nós dizermos que essa decisão está inadequada, eu tenho que saber o porquê, falta um requisito, não falta um requisito, pode corrigir, como eu corrijo, como faz, e assim por diante, qual é o conteúdo, entre outras peculiaridades, correto? Então, com base nisso, nós trazemos aí para vocês essa fase decisória, deixando aí tudo conectado para que a gente possa tratar futuramente dos recursos. Um grande abraço.